Plano 75, filme de Tea Hayakawa, filme japonês que esteve no Festival de Cannes e que está representando o filme no Oscar na categoria de Oscar Internacional. Vem forte nesse ano, no Oscar desse ano, e está disponível na Mostra de Cinema de São Paulo, desde o dia 20 de outubro até o dia 2 de novembro. Assistam esse filme, é bem interessante. Bom, o filme acompanha o Japão. O governo japonês aprovou um plano chamado Plano 75, aprovou uma lei chamada Plano 75, no qual autoriza e incentiva idosos com mais de 75 anos de idade a escolherem eutanásia sem pagar nada. Na verdade, recebem ainda um dinheiro para poder escolher o que fazer nos seus últimos dias. Um plano, um plano criado com uma forma de ajudar o país nas crises, nos problemas econômicos e sociais que tem no país, seja pela questão do dinheiro gasto com os idosos, já que os idosos estão vivendo mais, e até mesmo sociais, já que os jovens não estão conseguindo, acho que ter acesso à moradia ou alguns outros programas, já que os idosos permanecendo mais tempo, estão permanecendo mais tempo na Terra. O filme basicamente acompanha alguns personagens, o ponto de vista de alguns personagens, e discute a questão da vida e da morte, e até mesmo faz uma crítica social bem interessante. O Japão tá forte nesse ano no Oscar. Eu gostei bastante desse filme. Hayakawa acompanha algumas vidas, acompanha alguns personagens que são no começo completamente diferentes entre si, cada um com sua vida, mas aos poucos essas vidas vão se entrelaçando, aos poucos eles vão se encontrando, né? Enquanto isso, a história acompanha todos esses personagens em volta, né, da vida e da morte. Nós temos um homem que decide decide escolher esse plano 75 e acabar com a sua vida. Nós temos uma senhora que gosta de viver, que ela trabalha, mas conforme tem falta de trabalho, o seu dinheiro está acabando, a assistência do governo já não existe mais, graças ao Plano 75, graças ao Plano 75 ser muito mais vantajoso, nada mais está a favor dela do que senão o Plano 75. Nós temos também um jovem completamente trabalhador e que é um jovem completamente compromissado com o Plano 75, ajudando os idosos nesse Plano 75. Nós temos também uma jovem assistente de call center que liga para os idosos e conversam com eles uma vez, duas vezes por semana, para conversar, trocar uma ideia, para aqueles idosos que querem ter alguém para conversar. Perdão. E por fim nós temos uma filipina que trabalha para enviar um dinheiro para sua filha, que está muito necessitada, que está precisando bastante. Então a direção acompanha a vida dessas pessoas que são completamente diferentes, numa trama que aos poucos vão se encontrando, aos poucos vão se entrelaçando, e em todas elas discutindo sobre a vida, sobre a morte e, é claro, fazendo uma crítica social sobre o que é relevante na vida, o que é primordial na vida. Bom, acho que a direção ela consegue ser bem eficaz ao primeiro incomodar a gente com esse plano 75 de escolha da eutanásia para idosos com mais de 75 anos sem qualquer custo, por mais que seja uma ideia interessante para que a pessoa tenha para que a pessoa possa ter a liberdade de escolher quando der fim na sua vida, um plano aparentemente bacana, um plano bonito, mas que no fundo tem propósitos maliciosos, propósitos
que com um foco muito mais econômico, com um foco muito mais no lucro do que mesmo na vida das pessoas, ou até mesmo no próprio respeito. A personagem que eu esqueci o nome, que gosta, que está trabalhando, que gosta de viver, mas que simplesmente sua vida gira de cabeça para baixo, já que as empresas não estão mais contratando os idosos, com medo de processos, com medo de acidentes de trabalho, o governo não tem mais programa de assistência, programa de ajuda aos idosos, já que o Plano 75 é suficiente ou até mesmo é melhor economicamente para o governo, para as empresas privadas que estão nesse programa, que estão envolvidas nesse processo, e o que ela pode fazer é simplesmente passar fome e até mesmo sobreviver com a sopa que são entregues por entes de caridade na rua. Ou seja, não tem mais nada, não tem amigos, não tem família, não tem sociedade, não tem o amparo do governo, e só tem ali umas migalhas ali, tá prestes a perder a casa, pois não tem mais, acabou seu dinheiro, acabou seu sustento, então não tem mais nada a seu favor, a não ser o plano 75. Então não resta mais escolha para ela entrar nesse programa a contragosto, que é algo completamente revoltante, afinal de contas não é da escolha dela. Já um outro, já um outro personagem que ele decide tirar a própria vida, ele acaba, né, entrando nesse programa de eutanásia, só que no processo de entrevista ele acaba se deparando com o seu sobrinho, ele acaba se deparando com o seu sobrinho, que é o jovem pragmático, que é o jovem completamente esforçado nesse trabalho e começa a entrar em conflito graças à presença do seu tio nesse programa, o seu tio que não havia há muito tempo, infelizmente o pai dele, o pai do garoto morreu, o pai e irmão, né, do pai do garoto que trabalha lá na empresa, acabou falecendo. O pai dele e o irmão já não se viam há muito tempo, e o garoto ele entra em parafuso. O garoto ele começa a se questionar, ele entra em conflito graças à presença do pai. Ele começa a questionar o seu trabalho, a importância da vida, sobre as lembranças, as memórias das quais ele nunca teve, ele não pôde ter com o seu tio. Algo bem interessante quando ele é bem interessante que é aprofundado justamente no momento em que tem um laço de ele tem um laço de afeto com a pessoa que está à frente dele. Enquanto são qualquer outro idoso, qualquer outra pessoa, tudo bem, ele faz, ele trabalha, é o trabalho dele, ele recebe o dinheiro, ponto final e acabou. Porque aquelas pessoas ele não tem sentimento para aquelas pessoas, são apenas pessoas, são números e nada mais. Em todo caso, no momento que entra um parente, uma pessoa próxima a ele, aí o trabalho aí o peso do trabalho começa a doer. Afinal de contas, há um laço carinhoso por aquele tio no qual ele não via, no qual ele não chegou a aprofundar no relacionamento, no qual ele não conhecia. Já uma outra personagem que trabalha no call center, ela começa a conversar com a senhora que não tinha mais outra escolha do que se não tirar sua própria vida. O governo não ajudou, o governo não dá mais assistência, enfim, ela decide e uma das escolhas dela é poder conversar com alguém no telefone. E essa jovem que trabalha no call center começa a conversar com ela, começa a trocar uma ideia, mas mantém toda uma estrutura, mantém todo um roteiro de diálogo, todo um roteiro, inclusive tem até
tempo entre as conversas. Acho que são 15 minutos, toda sexta-feira, toda terça-feira, enfim, elas conversam cada 15 minutos, só que para a senhora começa a ser uma experiência boa, bacana poder conversar com alguém. Só que tudo muda quando a senhora pede para conhecer a mulher, a jovem do call center, para que elas possam ir no boliche, possam se conhecer mais. E quando isso acontece, a jovem começa também a se questionar, começa a rever os valores da vida. Aqueles 15 minutos de conversa são cruciais para ela. O afeto, a conversa, o diálogo, cada um conhecer uma a outra, essa troca de intimidade é precioso, é muito mais precioso do que até mesmo o próprio dinheiro. Inclusive, ela chega até mesmo perceber a forma como a empresa no qual ela trabalha, para o governo ou a empresa privada no qual ela trabalha, eles não estão nem aí para os idosos, criam uma estrutura completamente organizada, de atendimento sem sentimentos, só para seguir o protocolo, só para atender a certas necessidades e ponto final. O carinho, o afeto, a dedicação ao outro não há. Então, essa personagem acaba lidando justamente com essa questão, lidando justamente com carinho, já que ao conhecer a senhora que decide, que infelizmente acaba indo por esse caminho, não tem mais outra escolha, ela começa a também a se questionar sobre o seu trabalho e sobre e sobre a falta de sentimento, a falta de empatia com os idosos, acaba sendo acaba sendo instalado na empresa, no qual acaba sendo instalada na empresa, mas que não é só na empresa, mas que também é na sociedade, também é, né, em todas as pessoas. E a última personagem, que é que é a Filipina, ela está trabalhando, aceita qualquer trabalho, só que aí ela, com uma forma de ganhar um pouco mais, já que ela, acho que ela é ilegal, eu não me recordo se ela é legal ou tá buscando algum dinheiro, tá precisando de algum trabalho para aceitar um dinheiro a mais, ela acaba entrando nessa empresa no qual tem o objetivo de retirar, de recolher os pertences dos idosos que já partiram, que já passaram por esse processo. Tirar as roupas, tirar as joias, a bolsa, e lá ela e lá ela acaba presenciando todos aqueles bens que, de certo momento, acabam sendo descartados, mas que ela começa a pegar, já que os donos simplesmente morreram. Então, o filme trata esses personagens, esses diversos personagens, cada um em um ponto, mostrando mesmo o que de fato é importante na vida, o de fato está sendo primordial, está sendo respeitado, está sendo priorizado, se um diálogo está sendo priorizado, se uma conversa está sendo priorizada, se a família está sendo priorizada, se o sol tem uma cena final da senhora olhando para o sol, ela simplesmente caminha, ela simplesmente caminha e a direção põe ela a contraponto do sol, e ela simplesmente olhando, deslumbrando aquele sol batendo no rosto dela, aquele pôr do sol em sua frente, uma cena linda, uma cena silenciosa, sem diálogo, apenas ela olhando para o sol, e que é justamente dando uma cena mostrando a importância de pequenas coisas, das pequenas maravilhas, de algo completamente sublime que há na vida, a natureza, a natureza como uma das maravilhas, algo sublime e que não e que faz parte da vida, faz parte de viver a vida.
o, o, o faz parte de viver da vida, como é que fala? Tá saindo as palavras hoje. Faz parte de viver a vida você reconhecer as pequenas maravilhas e aproveitar elas da melhor forma possível. Faz parte aproveitar a família, faz parte aproveitar e aproximar das pessoas distantes, dos familiares distantes, que por qualquer motivo, razão ou circunstância estão longe, ou até mesmo que nós não nos aproximamos por qualquer motivo, razão ou circunstância. É, Até mesmo a filha que está longe, está distante, está adoentada, eu não me recordo bem a questão da filha da jovem filipina, mas que ela ajuda ali financeiramente, que ela trabalha para dar o melhor, para dar o sustento para ela. Da mesma forma, sobre a questão do respeito aos mortos, já que todo o esquema da empresa é estruturado de uma forma a vender uma ideia para os idosos, mas que no final das contas todos os interesses obscuros, todos os interesses por trás, justamente no lucro, que é inclusive a questão das cinzas serem entregues para uma outra empresa que recolhe, ser entregue, vendido para outra empresa que recolhe, ao invés de ser enterrado como foi prometido. Enfim, o filme ele acaba trazendo a discussão, acaba trazendo esse exercício para falar sobre a vida e a morte em um retrato sublime de uma sociedade sem sentimento, uma sociedade priorizando a resolução de problemas focando no lucro, focando no lucro, focando em resultados é, econômicos do que na própria vida, no que nas próprias pessoas, sem se importar com o que é mais importante, que é as pequenas maravilhas, são as pequenas pessoas, que é nas pequenas coisas, na natureza, um sol se pôr, no dar a mão para uma pessoa, de conversar com uma pessoa, enfim, acho que o filme ele me proporcionou esses olhares, me proporcionou essa visão sobre a vida, sobre essas coisas, e acho que é um grande filme, tem grande força para pelo menos chegar nas 5 últimas categorias. Gostei bastante de Plano 75. Assistam. Deixa aqui nos comentários o que você gostou, o que você não gostou do filme. Não esqueça de curtir esse vídeo e assinar o canal. E até a próxima, pessoal. Tchau.